Mais uma aula da série de estudo comparado, Arquétipos do Yoga. Na aula de hoje, eu pretendo apresentar a vocês algumas considerações importantes e que podemos entender como uma ponte de relação entre todos os conceitos que nós já apresentamos, e acredito que muitos deles, inclusive, são de uma certa profundidade teórica, de uma abrangência um pouco mais técnica até. Então, nessa aula de hoje, nós vamos sintetizar de uma forma geral tudo que nós falamos até então em relação aos arquétipos. Vamos apresentar a base do conceito de arquétipo dado por Platão e vamos, a partir daí, traçar os pontos centrais para que nós possamos, na próxima aula, concluir essa série e aí sim apresentarmos os elementos ou os arquétipos propriamente ditos dos Vedas dentro dessa conjuntura, não é, de considerações referentes aos arquétipos na visão do Jung, na visão da ciência ou da psicologia, dos elementos que compõem a energia psíquica, o core, né, o centro da consciência humana, e, naturalmente, como que esses elementos todos que fazem parte da consciência humana são utilizados pelas técnicas meditativas do yoga para o alcance desta finalidade, desse objetivo, através da prática do yoga, através da prática da meditação. Isso acontece principalmente de forma inconsciente, não importa se você deseja ou não que esta influência aconteça. Quer dizer, se nós não nos conhecemos, se nós não temos o autoconhecimento como uma régua ou uma linha direcionada da nossa vida, nós passamos a vida como marionetes, né? Então, já ouvimos várias formas de expressar isto, né? De você não ter uma vida automática, uma vida mecânica, mas tentar viver as experiências de forma única. Quer dizer, nós estamos sim tentando sair desta rédea que os arquétipos têm para que nós tenhamos uma vida dentro de uma zona de conforto, dentro de um campo. Os arquétipos se comunicam com o nosso inconsciente através de símbolos. Então, como nós comentamos, né, dentro dos estudos dos autores que seguem a teoria do Jung a respeito das estruturas arquetípicas do subconsciente, nós temos então toda uma estrutura simbólica, ou seja, os arquétipos eles irão esboçar através dessa energia subconsciente algum tipo de representação simbólica. E a partir dessa simbologia, sim, que se estabelece então a comunicação e ao mesmo tempo a influência desses arquétipos ou a expressão comportamental do indivíduo a partir desses arquétipos. E são esses símbolos também que irão definir, por exemplo, todo o campo de linguagem então, que nós vamos ter, como tipo de vestimento, tipo de roupa que vamos utilizar, tipo de comportamento que nós vamos ter. Do campo teórico da psicologia do yoga vai se definir os canais, né, condicionantes, quer dizer, esses canais condicionantes é por onde toda a nossa configuração de percepção da realidade e de entendimento, de interação com essa realidade se dá a partir de certas estruturas condicionantes do nosso subconsciente, que são chamados os sanskaras. Então é como se nós tivéssemos uma rede de conexão subconsciente. Essa rede ela é uma rede de energia sutil, energia prânica, que está na região que envolve fisicamente o nosso cérebro, e que esses canais sanskaras, eles moldam o comportamento humano, o comportamento do indivíduo, aos fundamentos, né, aqueles elementos que estão por trás de todo ato de pensar, de toda forma de pensar, de entender a realidade
E dentro dessa teoria, ele vai então esboçar também o conceito dos arquétipos. Então, aqui a gente tem, no caso, uma águia. Ela voa alto, é imponente, tem longa visão. Então sabemos que ela carrega um forte arquétipo de liderança. E aqui a gente já começa a entrar em uma seara mais aplicada dos arquétipos, né? Então, nós vamos ver muitas vezes em logomarca, né, de pessoas que trabalham com a liderança, de desenvolvimento humano, né, ligado ao conhecimento, sempre vai ter essa visão da águia, né, às vezes até mesmo em serviços de segurança ou de vigia, nós vamos ter a águia como um símbolo. O cavalo é veloz, independente e inteligente. Nós vamos ver em marcas de automóveis, né, de potência, como a Ferrari, como o Mustang, como o próprio Porsche. São carros que têm o cavalo como um arquétipo, né, como símbolo dessa marca. Por sua vez, o rato anda no esgoto, se alimenta de lixo. Então, aqui é uma outra característica de um outro animal, né, e muitas vezes nós vamos associar o rato a pessoas que têm uma índole não muito apreciável, né? Então, geralmente, pessoas que não têm um caráter muito reconhecido, né, ou expressa, né, um mau caratismo, no caso aí de políticos, bandidos. Mas ele diz que os arquétipos se comunicam com o nosso inconsciente através de símbolos. Por isso, é muito importante entender o que é um símbolo. Então, lembra que eu comentei que numa estrutura mais profunda estão os arquétipos, e esses arquétipos eles manifestam então uma estrutura simbólica, ou um conjunto simbólico, que vai estruturar toda uma linguagem, né, um campo sígnico, de signos linguísticos, signos da linguagem, e assim nós vamos ter todo o desenvolvimento de um campo que podemos entender como um campo cultural individual, aquilo que cada um de nós trazemos como uma bagagem cultural, uma bagagem intelectual, uma bagagem de conhecimento, de experiências. Então é através desse campo simbólico das experiências individuais de cada ser por onde essa expressão arquetípica vai se manifestar. Quanta energia e informação estão carregadas nesse símbolo que nossa mente consciente é incapaz de interpretar. Então veja, quanta energia e informação. Os símbolos são a formatação de uma energia que expressa a força simbólica, a força comunicativa ou a força linguística de um arquétipo. A cruz em si ainda não é o arquétipo. A cruz ela é um símbolo que comunica um arquétipo. Quando se fala no arquétipo da mãe, aqui é interessante para a gente entender essa diferença entre o arquétipo simbólico, né, a simbologia arquetípica, e o inconsciente coletivo. Dentro da configuração simbólica, nós vemos aqui uma mãe indiana. Mas dentro da configuração arquetípica, nós temos aqui uma mãe. E essa mãe, ela não se limita, né? O símbolo que expressa o arquétipo da mãe, da criadora, né, de Gaia, ou até mesmo de Maia, da Matrix original, ela independe de configurações geográficas, étnicas, históricas, temporais. A mãe, a expressão arquetípica materna, é universal. Então, o mesmo comportamento que nos tempos primórdios da humanidade havia a expressão da mãe, e a gente pode até usar dentro desse campo arquetípico, mítico, Eva, e que hoje essa ideologia naturalmente ela se dilui então não mais como o mensageiro, né, o condutor
de alguma postura maléfica, totalmente maléfica e fácil de ser detectada pela sociedade humana, mas o aspecto maléfico ainda não está totalmente retirado, até porque a propaganda muitas vezes ela é maléfica, mas ela está diluída como uma necessidade. Então nós temos hoje uma influência, ou sofremos uma influência da mídia, da propaganda, né, do marketing, aliado a esta força inconsciente que nós temos como a necessidade de consumir algo. Então os arquétipos hoje, dentro desse campo, eles são utilizados como iscas para ativar essa propensão às necessidades superficiais que nós acreditamos e até desconhecemos, mas que temos. Então, quantas necessidades são criadas sob demanda? Nós muitas vezes acabamos por precisar de algo, não porque realmente precisamos, necessitamos, mas porque existe um inconsciente coletivo que direciona a força, a necessidade, a busca, o desejo, a vontade, o querer para o consumo. Então, o consumo ou o consumismo se tornaram forças bastante presentes na forma como hoje os arquétipos são manipulados no inconsciente coletivo. Logo, se não conhecemos o poder dos arquétipos e os símbolos que os representam, somos presas facilmente manipuláveis e podemos passar uma vida toda vivendo um arquétipo que não é o que vivemos ou viemos para viver. Então, por exemplo, a ideia que nos é passada sobre melhor modo de vida, né? A melhor profissão, os padrões de vida que nós deveríamos ter, né? Muitas vezes você vai ver pessoas que aparentemente, ou pelo menos ali expressam, isso tudo pode ser uma produção de estúdio, mas que expressam sucesso, conquistas, né? Pessoas que realmente alcançaram seus objetivos, são bem-sucedidas, e isso é vendido de forma bastante inconsequente para a maioria das pessoas hoje. O autoconhecimento, então, vai nos dar condições de escavar e tirar todo o entulho conceitual, todo o entulho ideológico, todo o entulho de presas manipuláveis, que é o que a sociedade cria. Talvez aí hoje 1 a 3% no máximo das pessoas estão desvinculadas desse processo até hipnótico da sociedade moderna e que optaram, compreenderam, deixaram de lado esse hipnotismo para realmente viverem suas vidas plenamente. E isto é o que predomina na consciência desperta de um yogi. É quando você realmente não depende mais dos padrões, das definições de valores que essa sociedade hipnótica cria. E você passa a ter os seus próprios meios, as suas próprias bases de valores que são pautadas no arquétipo real da sua existência, e não nesses campos simbólicos criados pela sociedade do espetáculo. Se eu vivo um arquétipo, você vive outro, e esses arquétipos moldam quem nós somos, incluindo nossas emoções, pensamentos e atitudes, significa que nós estamos vivendo dentro de algum condicionamento. Portanto, não conhecer os arquétipos primordiais e entender dentro da dinâmica pessoal de cada um, não que todos nós tenhamos que estabelecer isso, mas de acordo com a dinâmica pessoal, a dinâmica de consciência que cada um de nós temos, reestruturar, redefinir quais os arquétipos que são realmente essenciais para o meu desenvolvimento e não para o meu cumprimento
de deveres, de obrigações e de demandas que a sociedade impõe para mim. O yogi, ele vai viver a sua vida. Ele não vai viver as ordens e demandas criadas pela sociedade hipnótica. O que não significa que ele deixará esta sociedade, deixará este mundo. Não. Mas ele viverá de forma independente, de forma plena. Além do arquétipo principal que rege nossas vidas, os arquétipos, no geral, exercem uma forte influência sobre a nossa mente e se comunicam com o nosso inconsciente através de símbolos, como foi dito também anteriormente aqui nessa aula. Então aqui implica em autoconhecimento. À medida que me conheço melhor, que eu tomo mais consciência de quem sou e de como opero na minha vida, na realidade em que tenho ou que vivo, eu posso então começar a estabelecer uma comunicação não mais superficial, uma comunicação não mais sob demanda hipnótica das necessidades ilusórias da vida contemporânea, mas sim com os elementos primordiais dos arquétipos. Em outras palavras, aquilo que irá me levar ou me conduzir para a experiência de uma natureza superior do meu ser, ou assim como os arquétipos criam os condicionamentos, também podem estruturar a liberação da consciência humana. Foi isso que desde a antiguidade se percebeu como via para a mente meditativa. Externamente, os sentidos se dirigem para os objetos do mundo experimental, mas internamente, todo o processo de autorrealização repousa no voltar o fluxo da consciência para dentro, em direção aos referenciais últimos da alma humana. Portanto, a fundação de todo o processo de ascese da alma humana se encontra nos elementos da energia psíquica presentes na consciência humana e que, a partir de tais elementos, se torna possível a experiência humana em Deus. Qualquer dúvida, entre em contato. Espero ter contribuído para o seu entendimento, seu processo nesses estudos e nos vemos em breve na próxima aula. Namaskar.